Um estudo científico da Science Advances de janeiro de 2019 mostrou uma possível causa para o Alzheimer. Trata-se de uma bactéria associada a doenças inflamatórias na gengiva. A pesquisa mostrou que a infecção pela bactéria aumenta a produção de substâncias que estão presentes em cérebros de pessoas com Alzheimer. Mostra também uma possível modalidade de tratamento. Será que estamos próximos de descobrir as causas e o tratamento para o Alzheimer? Será que a origem dessa doença está na boca das pessoas? Será que os periodontistas serão os protagonistas dessa história? Para discutir mais sobre o tema, nós vamos conversar com Marlos Pedrosa, doutorando em Biologia Geral pela Universidade de São Paulo e um super parceiro da Turma do Bem. Marlos, você é de que parte do país? Eu sou de Barras, que na verdade é uma cidade que fica a uns 120 quilômetros de Teresina, Piauí. Você estudou odontologia no Piauí? No Piauí. E aí você prestou... O mestrado você fez aqui? Não, na verdade eu não cheguei a fazer mestrado. Eu iniciei o mestrado na Universidade Federal do Piauí, só que menos de um mês depois eu decidi tentar o doutorado aqui na Universidade de São Paulo. A proposta do canal é chegar o mais perto das pessoas com os assuntos odontológicos, e esse é um assunto que traz a gente, coloca a odontologia dentro, mais uma vez, dentro de um olhar sistêmico. Então acho importante a gente... Me fala um pouco mais sobre esse estudo. Então, na verdade, aquilo que eu vou falar aqui nesse momento mais soa como uma opinião baseada tanto nos aspectos técnicos quanto científicos relacionados ao próprio estudo. Não é o primeiro estudo que na verdade, traz essa associação da doença de Alzheimer com a periodontite, ou da periodontite com a doença de Alzheimer. Eu gosto sempre de falar dessa forma porque a gente ainda não sabe se é uma coisa que está atrelada à outra ou essa outra coisa que pode estar causando a primeira, no caso. Então, nesse estudo, os autores colocam que uma bactéria, que no caso a Porphyromonas gingivalis, estaria produzindo algumas enzimas, que no caso são tóxicas, e essas enzimas elas foram encontradas em cérebros de pessoas mortas e vivas, e assim cogitou-se uma possível relação de causa e efeito. Até então, os estudos anteriores, apesar de também terem buscado essa relação, essa associação entre essas duas doenças, eles não tinham colocado ainda essa relação causa e efeito. Tá, então o estudo mostra que pessoas com Alzheimer e com problema gengival, com essa bactéria, a gente não sabe primeiro quem veio primeiro, a gente não sabe quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Então seria isso? Na verdade, a gente não sabe o que vem primeiro, se o ovo ou a galinha, mas esse estudo, pela primeira vez, ele traz um nexo causal, um possível nexo causal de que a doença periodontal, através dessa bactéria, estaria levando a doença de Alzheimer. Que outras doenças a gente pode identificar da mesma maneira? Em que outras situações o paciente poderia achar esse paralelo? Então, essa associação dessa bactéria com doenças sistêmicas, ela não se dá apenas na doença de Alzheimer. Quais os principais sintomas que uma pessoa com Alzheimer apresenta? Então, dentre os principais sintomas da pessoa com Alzheimer, basicamente ela tem uma perda cognitiva muito mais relacionada à questão da memória. Quando a gente parte para a questão da periodontite, a gente tem uma inflamação. De início, cogitou-se que essa inflamação poderia estar, de uma certa forma, causando uma inflamação no cérebro que, de uma certa forma, desregulasse essa cognição, né, esse aspecto cognitivo desse indivíduo. Mas essa falta, por exemplo, o fato de você ter essa falta de cognição, o fato de você ter uma espécie de demência, o fato de você ter um esquecimento excessivo, não seria por conta disso que a pessoa deixa de escovar os dentes e, portanto, ela teria problemas gengivais? Então, aí voltamos à história. É o ovo, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Então, a gente admite que realmente esse estudo ele tem uma grande validade, que ele realmente vem a trazer um nexo causal, e que a bactéria pode ser um dos fatores de risco para a doença.
mas que ela seja exatamente a causa, esse é o grande problema. Não seria o caso da gente estudar pessoas que têm problemas gengivais crônicos, problemas periodontais? Não seria o caso da gente estudar pessoas com problemas periodontais crônicos e que, eventualmente, na sua velhice, desenvolveram Alzheimer? Não existe esse estudo? Porque, quer dizer, dessa maneira você tiraria a questão do ovo ou a galinha, porque a pessoa vem na cronicidade do problema periodontal, tratado por periodontista, e depois ela teria o problema. Esse estudo existe? Fábio, o problema é que nem todas as pessoas que têm doença periodontal crônica, elas vão desenvolver Alzheimer. E que nem todas as pessoas que têm Alzheimer, necessariamente elas têm uma doença periodontal crônica. Então, fica realmente um pouco dessa dúvida. A gente pode admitir, o avanço. A gente pode admitir que realmente é um fator de risco, né, que realmente está associado, mas o mecanismo causal, apesar de ter sido cogitado aí, de ter sido mostrado, ainda não é totalmente esclarecido esse aspecto. Se a gente bloquear essa enzima, ela seria uma opção terapêutica para o Alzheimer? Então, voltando um pouquinho mais em relação a esse estudo, eles já estão realizando estudos clínicos envolvendo pessoas, tá? E os resultados devem sair em breve. Então, assim, acho que é um momento da gente esperar, ter um pouco de cautela, verificar esses resultados que estão para sair, mas, no meu ponto de vista, eu acredito que a bactéria em si ela é apenas um fator de risco, né? Foi estabelecido um possível nexo causal e um possível tratamento, no entanto, eu acredito que outros fatores devem estar envolvidos para que essa doença esteja acontecendo, certo? Sendo assim, eu acho que a prevenção de todas as pessoas é manter as gengivas saudáveis. Isso. Na verdade, não somente manter as gengivas saudáveis no sentido de, eu vou ter Alzheimer, eu tenho maior risco de ter Alzheimer, eu tenho maior risco de ter doença. Mas a gente sabe que a boca, ela se comporta como uma porta de entrada para diversas doenças, é um local de manifestação de diversas doenças, e não pensar simplesmente no fato de, eu vou ter um risco maior para desenvolver uma doença, mas pense na sua saúde como um todo. Pense que você vai manter sua dentição saudável, tanto naqueles aspectos básicos, como fonética, mastigação e outros fatores. E prazeres, e beijar na boca, e fazer sexo com a boca, mas tanta coisa que tem sentido quando a gente tem saúde bucal. Só que esse alerta desse estudo e essa ligação com várias doenças traz, mais uma vez, a importância de você ter um dentista, a importância de você ter acesso aos serviços odontológicos para que você tenha uma vida saudável. Isso. Marlos, muito obrigado. Muito obrigado.